temos em linha o professor Paulo Silva, que é membro da Assembleia Municipal de Paredes, que conjuntamente com o Dr. Batista Pereira ajuda na liderança da bancada do Partido Socialista na mesma Assembleia Municipal de Paredes, bem como é membro do Secretariado do Partido Socialista de Paredes. Boa noite, professor Paulo Silva. Boa noite a todos, também que me estão a ouvir. Ok, professor Paulo Silva, eu começava por lhe perguntar, uma vez que é membro da Assembleia Municipal de Paredes e ajuda nestas coisas as lideranças da bancada do Partido Socialista na mesma Assembleia, como é que define a sua ação nestes quase 4 anos desta, chamemos, legislatura autárquica? É sempre difícil a gente falar em causa própria, é mais fácil os outros avaliarem, mas eu penso que, aliás, há uma coisa muito boa nas Assembleias, que são as atas, e as atas costumam falar por si. Acho que nós temos tido, não só eu, mas acho que a bancada em si tem tido uma atuação forte. Temos chamado a atenção para muitos dos problemas que continuam a existir em Paredes e levantar novos problemas que vão aparecendo. Eu lembro-me, por exemplo, toda a luta que temos travado para a baixa do IMI, toda a luta que temos feito por causa das questões do pavilhão, da venda do pavilhão, portanto, das ilusões, o tentar desmistificar aquilo que em Paredes é maior das realidades, que é as ilusões que normalmente o Presidente da autarquia nos brinda em quase todas as Assembleias Municipais. Nós somos brindados com mais uma ilusão. Agora é que vai ser, agora vai aparecer uma grande obra, são normalmente obras megalómanas que infelizmente para nós nunca viram a luz ao fundo do túnel e portanto é tentar desmistificar isso, porque quase tudo aquilo é apresentado sem nenhuma base, portanto nós facilmente percebemos que não há uma vontade muito grande na cabeça do Sr. Presidente, mas que depois não há nada de palpável para percebermos que aquilo algum dia vai ser concretizado. E é um bocado esse o nosso trabalho, é tentar justificar essas ilusões e, portanto, e infelizmente o tempo tem-nos dado razão. Portanto, nós já tivemos as fantásticas promessas, portanto, desde prometerem-nos uma cidade inteligente que iria ter um aeroporto, um aeródromo, iria dar quase 150 mil postos de trabalho e queria ser uma cidade toda futurista, portanto, e que não apareceu nada, ter pistas de Fórmula 1, termos o maior mastro do mundo, que ficou célebre na música dos Violinda com a problemática do mastro. Exato. Não é? Pelo menos para isso valeu a pena, portanto o mastro deu para que Paredes tivesse direito a uma música dessa excelente banda que são os Violinda. Exato. Mas mais nada, mas há muitas outras, portanto, que nós vamos vivendo constantemente e que nos são feitas promessas quase diárias. Paredes tem um potencial turístico enorme e, por exemplo, há 20 anos que nos prometem um parque campismo e ele não aparece. O saneamento que está sempre, aquela coisa que agora é neste mandato que se vai concretizar, é neste mandato que nós somos o 27º Conselho em termos populacionais, somos o Conselho que estamos a 30 minutos do Porto e a maior parte das freguesias não tem água a domicílio nem saneamento básico, portanto, mas somos em pleno século XXI, digamos que é uma carência muito grande. Exatamente. O problema é, às vezes diz, vamos ao interior e o interior todo tem. Nós não precisamos ir ao interior, felizmente basta para cada um de nós ir ao concelho vizinho e vemos que as estruturas estão praticamente, se não a 100%, estão na casa dos 80%, 90%, em Paredes anda na casa dos 40%. É muito pouco, é muito pouco. Bom, professor, eu realmente retive aí algumas observações que o professor fez e gostaria de que me esclarecesse um bocadinho sobre o pavilhão, a venda do pavilhão gimnodesportivo. Eu suponho que tem a ver com algo que tem a ver com uma falência, uma insolvência. Já agora pode-me esclarecer um bocado o que é que se passa com o pavilhão gimnodesportivo? Aquilo é mais uma megalomania, mais uma utopia que foi tentada criar ali, que foi a ideia de que, iria ser criado um centro comercial em Paredes. E, portanto, venderam aquilo que era um espaço nobre. Portanto, Paredes viveu duas situações. Portanto, teve uma liderança do CDS-PP e agora tem uma liderança do PSD. Se há uma marca que ficou do CDS-PP que é inegável, é que havia um centro desportivo e um centro escolar ali tudo muito próximo, tudo, em termos urbanísticos era um marco notável e nós éramos na década de 80 uma referência por essa área, portanto tínhamos a parte esportiva, a parte escolar em frente, ao lado das piscinas, os campos de ténis, e era uma zona extremamente sossegada, com muito pouco movimento, portanto era ótimo para os miúdos circularem, poderem usufruir destes espaços.
do PSD, toda essa área foi destruída e construíram para lá uma série de prédios e pronto, quase todos eles têm grande estética. Portanto, foi construir prédios para meter muita gente, aquela loucura dos anos 90 que aconteceu com o sul de Portugal e também ali aconteceu. Exato. E portanto, depois a última era destruir aquele espaço, que era um espaço nobre no centro da cidade, e construir ali um shopping, já numa altura, e por isso é que era naquela altura era uma utopia, já numa altura em que a maior parte dos shoppings já começavam a apresentar problemas. Portanto, quando começou a falar de shopping em Paredes, tinha aberto em Passos Ferreira há muito pouco tempo atrás e que estava com problemas e com imensas lojas fechadas e continuam, infelizmente, e portanto nós sempre duvidamos disso. O facto é que, entretanto, o empreiteiro faliu, pagou 8 milhões para a compra daquele terreno, que ninguém sabe onde é que eles foram investidos. Era suposto serem investidos numa nova zona desportiva que vai andando a passo de caracol, e portanto, só para terem uma ideia, os atletas equipam-se e fazem toda a sua parte de higiene em contentores. Portanto, têm os balneários em condições, ainda têm, e portanto ninguém sabe onde é que foi gastos 8 milhões. E o que acontece é que aquele espaço, que era um espaço nobre, que dava vida à cidade, porque um pavilhão com aquelas condições naquele local, já chegaram a existir lá finais europeias, de hóquei em patins, de torneios de basquetebol, etc. Portanto, neste momento não está completamente degradado. Claro. Felizmente há uma associação em Paredes, o Altis Club, que tem tentado, coitados, fazem um esforço enorme para manter alguma atividade no pavilhão com as poucas condições que ele vai tendo. A sorte é que, pronto, tem uma equipa de voluntários e de pais e dos próprios atletas que fazem de tudo um pouco para que aquele pavilhão vá continuando com alguma vida. Mas era um espaço que podia ser aproveitado em termos multiculturais, um espaço multiusos para poder ali fazer não só atividades esportivas, como atividades culturais, incluindo concertos, espetáculos e afins. Tudo que Paredes precisa, porque não tem vida cultural, etc. O que se passou é que, entretanto, a banca, como é óbvio, entregou agora a uma empresa de leilões para vender aquele espaço. Claro. Eu acho que aquilo tem que ser clarificado. Nós próprios já pedimos essa situação. Aquele espaço não pode ser vendido. A autarquia tem o direito de preferência sobre qualquer compra, portanto, qualquer autarquia no país. Mesmo que o meu caro amigo quisesse vender a sua casa, muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas a autarquia pode exercer o direito de preferência. Exato. Portanto, é um direito que assiste e, portanto, o que a gente espera é que exerça esse direito, que fique com aquele terreno e que, de uma vez por todas, que faça um compromisso com os partidos, e o Partido Socialista está disponível para isso, é que naquele espaço de construção, não. Exato. Portanto, naquele espaço, aquele tem que continuar a ser aquele espaço nobre da cidade, que aquilo tem que ser completamente reformulado, porque já não tem dignidade nenhuma, porque ao longo destes anos não teve manutenção. Exato. Ao longo destes anos foi vandalizado, foi destruído, inclusivamente a própria autarquia retirou lá muito material para distribuir por outros espaços desportivos, porque aquilo ia ficar para uma zona comercial. E, portanto, aquilo hoje não tem condições nenhumas, é preciso gastar lá muito dinheiro, é certo, mas o que é preciso é que aquele espaço volta a ser o espaço para o qual foi criado. Exatamente. E que não volta e que não seja mais um complexo urbanístico daqueles enormes, com mais umas torres gigantescas. Nem um elefante branco, digamos assim. Nem um elefante branco. Portanto, Paredes precisa de respirar cultura, Paredes precisa de respirar atividade física, Paredes precisa de muita coisa nesse âmbito, e tem ali um espaço excelente, nobre, mesmo no centro da cidade, que foi sempre outra coisa que criticámos. Portanto, retirar um clube de futebol do centro da cidade e mandá-lo para a periferia é um assassinato ao clube de futebol. E parece quase que aconteceu isso. Felizmente, há um grupo de pessoas ligadas ao Paredes que tem uma enorme paixão por aquilo e que vai aguentando, mas a máquina um dia destes pode cansar e parar de vez, porque foi o que aconteceu em Aveiro e noutros sítios. E ali em Leiria também, aqui bem perto de nós. Exatamente. E ali corremos também esse risco, ao afastar o clube do centro. É óbvio que as pessoas não foram atrás do clube, claro, e hoje o clube vive com dificuldade. Claro. Professor, eu vejo aí realmente uma grande preocupação pela cultura e a vida cultural, que é sempre muito interessante e muito necessária. Vejo também uma grande preocupação pela vida desportiva e pelo desporto em geral, o que também é de salientar e é salutar, uma vez que o desporto é importantíssimo para todas as nossas vidas. Aquilo que eu lhe gostaria agora de lhe perguntar é o que o professor pensa sobre a educação em Paredes. Sobre
A educação, como é que está o sistema educativo, como é que estão as escolas, paredes está bem servido, não está, o que é que se pode fazer, o que é que o professor acha que pode fazer? Paredes têm boa massa humana a trabalhar na educação. Então, nós temos, em termos de escolas, acho que temos, felizmente, um bom conjunto de escolas. Portanto, escolas que, tendo em conta a realidade socioeconómica do Conselho, que têm bons resultados. Isso é inegável. Portanto, nós éramos, toda a região de Valdepeso era uma mancha negra da educação, e felizmente que esse panorama mudou. Há hoje os pais hoje também têm outra visão da escola, a escola também conseguiu aproximar das famílias, conseguiu quebrar algumas barreiras, e sobretudo em termos de gestão das escolas em Paredes, temos uma boa gestão das escolas em Paredes, que também tem contribuído para este sucesso. Claro. Nos últimos anos também houve aqui um investimento muito forte nos centros escolares, uma coisa que para nós não foi feita da melhor forma. Portanto, os centros escolares foram construídos numa lógica central, ou seja, a Câmara decidiu, não conversou com ninguém, não falou com as juntas de freguesia, não falou com os professores, não falou com as direções das escolas. Portanto, fez uma obra à sua imagem. Portanto, claro, tinha que ser feita uma coisa grande, bonita e vistosa. Esqueceram que uma escola tem que ser, acima de tudo, um espaço funcional e um espaço que dê qualidade de vida. Portanto, só para terem uma ideia, foram gastos milhões. Portanto, nós temos escolas em termos arquitetónicos extremamente bonitas, mas que não têm nada funcional. Por exemplo, a maior parte das escolas não tinham quando foram inauguradas, e só nas últimas eleições, depois de muita contestação, depois das eleições é que os cobertos foram construídos. Portanto, as crianças, em alguns casos, tinham que se deslocar cerca de 200, 300 metros para entrar dentro da escola sem um único coberto. Não têm um espaço coberto para poderem brincar nos dias de chuva. Algumas delas são construídas em locais onde os próprios autocarros têm uma enorme dificuldade em aceder, portanto não foram construídos acessos, e têm problemas estruturais, nomeadamente o mais grave de todos é o sistema de aquecimento e o ABAC, que supostamente aqueceria de inverno e arrefeceria de verão, que não funciona. As escolas foram feitas, muitas delas, com paredes, espaços, fachadas inteiras de vidro, vidros que não são os vidros adequados para as temperaturas, e o que é que acontece é que temos situações que no pico do calor, entre maio e sobretudo entre setembro, e felizmente ou infelizmente a temperatura mudou e agora até em outubro nós temos temperaturas muito altas, e o que acontece é que muitas vezes os alunos não aguentam estar dentro da sala de aulas porque não há uma única janela que se possa abrir. Estão agora a começar a corrigir, ao fim de quase 8 anos, em algumas escolas, estão agora a começar a instalar ar-condicionado, o que, em termos de saúde, tenho algumas reservas que o ar-condicionado seja a situação mais adaptada para um espaço escolar, onde convivem muitas crianças. Portanto, tenho muitas dúvidas, e temos também tem conversado com alguns especialistas nesta área, nomeadamente a área da saúde, etc. Portanto, normalmente, neste tipo de espaços, o ar-condicionado não é recomendado. Portanto, e há um sistema da ABAC onde se gastaram milhares, e, portanto, esse sistema da ABAC tinha que funcionar, mas também não conseguimos perceber, e já questionamos várias vezes a autarquia, como é que se gastou dinheiro, como é que muitas dessas escolas ainda estão no período de garantia e ninguém resolve este problema. O que é que aconteceu com esses empreiteiros? Que negócios é que foram feitos para o empreiteiro agora não ser responsável pela manutenção, quando ainda está no período de garantia da construção, como qualquer construção. Claro. Ok, professor. Eu percebo perfeitamente. Eu queria colocar uma questão que tem exatamente a ver com... Enfim, já fez aí alguns julgamentos entre comas, já fez aí algumas observações sobre o atual executivo da Câmara Municipal de Paredes. Depreendo das suas palavras que tem sido um executivo de ilusões e da ilusão, e que na realidade não tem dado sequência, digamos, ao seu programa eleitoral, pelo menos aquilo que se propôs fazer no início. Eu gostaria só de colocar a questão ao professor Paulo Silva, como é que avalia, numa frase muito rápida, como é que avalia, digamos, este atual executivo da Câmara Municipal de Paredes? Acho que a palavra ilusionismo ou ilusionista é a melhor definição deste executivo. Foi um executivo que sabe como ninguém vender ilusões, exato, mas que depois não consegue concretizar. Portanto, são excelentes a fazer excelentes maquetes. Portanto,
Nós éramos muitas vezes brindadas com excelentes projeções 3D, de coisas fantásticas. E se tivessem acontecido algum dia, eu acho que Paredes hoje era uma cidade que estaria no mapa, mas infelizmente Paredes ninguém sabe onde é. Portanto, nós para dizer que somos de Paredes, eu tenho que dizer que é aquela cidadezinha perto de Penafiel, Exato. ou então perto de Passos Ferreira, porque Passos Ferreira é capital móvel, Penafiel à custa de ter um clube na primeira divisão, etc. Toda a gente conhece. E Paredes ninguém conhece por motivo nenhum. Às vezes lá digo a alguns amigos, aquela música da problemática do mastro dos de Olinda, conhecem? Foi feita por nossa causa, mas nem isso nos conseguiu pôr no mapa. Exatamente. Muito bem. O professor percebe perfeitamente, aliás, não é preciso alongar mais sobre isso. Eu queria colocar agora duas questões finais. A primeira tem a ver exatamente com o facto de ter chegado ao nosso conhecimento, da Mondego FM, que o Sr. Alexandre Almeida será o candidato do Partido Socialista nas eleições municipais autárquicas do próximo ano. Tem algumas prioridades que nós anotamos. Sim, e eu gostava de perguntar ao professor, uma vez que é também parte integrante da atual Assembleia Municipal, que fará parte da lista do Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas, como membro do secretariado do Partido Socialista de Paredes, quais são, digamos, as prioridades do Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas, no caso de vencer a Câmara Municipal de Paredes? As listas não estão feitas, portanto, não há nomes para as listas e, infelizmente, não... Eu só sou candidato a ser o primeiro a entrar na Câmara e gritar a vitória. É o único lugar a que eu não abdico e, portanto, quanto aos lugares, não. Agora, aquelas são as prioridades, são bem definidas, portanto, é colocar Paredes no mapa, não haver dúvidas de onde é que é Paredes, ser Paredes o Concelho de Paredes, e para isso há uma definição que é tentar vender o nome Paredes e promover o nome Paredes. Uma das primeiras formas de concretizar é lutar e empenharmos todas as nossas forças para que Paredes seja o parque empresarial da área metropolitana de Porto, uma vez estamos na área metropolitana de Porto, pelos excelentes acessos que temos e pelas condições que temos em termos de captação de indústrias, que temos aí muito, muito caminho, porque estamos muito próximos do Porto, somos servidos por uma excelente rede viária, temos a linha de comboio, que nunca foi explorada por este atual executivo, nunca foi explorada todo o potencial que o comboio pode ter. Estamos a 20 minutos do Porto de Leixões, estamos a 20 minutos do aeroporto, e portanto temos que capitalizar isso. E será realmente aquele o nosso enfoque. O porquê de trazer indústrias para Paredes? Porque isso gera emprego, isso gera qualidade de vida, isso pode e vai, com certeza absoluta, atrair novas pessoas, novas mentalidades para o Concelho e, portanto, um novo dinamismo ao Concelho. E, portanto, as pessoas vão saber onde é que é Paredes a partir daí. Depois é a questão dos apoios sociais, portanto, esta autarquia, ao longo deste tempo todo, o governo foi cortando, o governo da direita, da Passos Coelho e de Paulo Portas, foi cortando os apoios sociais. A maior parte das autarquias no país fizeram um reforço dos apoios sociais para tentar compensar aquilo que era cortado pelo governo. Esta autarquia seguia a mesma linha do governo, ou seja, se o governo cortava, a autarquia cortava ainda mais um bocado. Exato. E, portanto, nós temos situações em Paredes muito complicadas em termos sociais que os resolver, e, portanto, essa será também uma área. E a outra é a área da educação, portanto, entendemos que o que foi feito na educação foi muito para... desculpando a expressão, para dar no olho, para dar na vista, e agora é preciso ir ao fundo da questão e trabalhar a educação de uma outra forma e, acima de tudo, preocupar-nos com aquilo que é importante, a qualidade de vida de quem trabalha nas escolas, quem passa o seu tempo nas escolas, que são os alunos, dar-lhes qualidade de vida para depois eles terem também qualidade no ensino. Portanto, é isso que queremos fazer, é preciso dar algum conforto, porque as escolas, infelizmente, são muito bonitas, mas sem conforto, e ajudar a definir metas e tentar ver como é que podemos ajudar para concretizar essas metas em termos também de sucesso educativo. Muito bem, professor, dependendo das suas palavras, estamos a falar de 4 grandes vetores: colocar Paredes no mapa, dar algum dinamismo empresarial a Paredes, educação e pessoas, solidariedade e pessoas. Muito bem. Paredes, felizmente, tem dinamismo empresarial, mas precisa de diversificar esse dinamismo que já tem. É muito assente na indústria do mobiliário, precisamos dinamizar outras áreas e, acima de tudo, temos muito potencial para captar indústrias, porque temos bons terrenos, bons acessos e temos boa qualidade de mão de obra. Nós hoje, fruto das escolas que temos e também
temos excelentes recursos humanos, portanto somos o 27º Conselho, ou seja, somos um Conselho onde há muita população e muita população com boas habilitações e, portanto, com boa formação e por isso temos todas as condições para ser atrativos nessa área. Muito bem. Professor Paulo Silva, para terminar eu gostaria só, primeiro, desejar um ótimo Natal e um feliz 2017, pelo menos naquilo que se relaciona com os seus desejos pessoais. Exatamente. E gostaria de, enfim, abrir a antena para o professor eventualmente transmitir uma mensagem a todos os paradenses no final desta entrevista. É toda sua, professor. A minha mensagem vai ser quase uma réplica da sua, portanto, já nasci e a todos que me estão a ouvir também umas boas festas e, acima de tudo, que 2017 seja o ano da concretização dos sonhos de todos que me estão a ouvir. Portanto, acho que tem que haver uma janela de esperança. O país também respira hoje um ar diferente e estamos todos com expectativa diferente e acho que isso também tem que se traduzir agora em 2017 num ano completamente diferente, uma positiva para todos, é isso que eu desejo. E em relação à parede, seja também um ano de mudança, seja isso, e cada um entenda como entender, mas seja um ano de mudança para todos. Portanto, boas festas a todos e muitas felicidades. Muito obrigado, professor Paulo Silva, muito obrigado por ter acedido a esta entrevista. Foi a entrevista com o professor Paulo